Oi pessoal, mais uma semana, mais um vídeo. Pessoal, vocês perceberam que eu fiquei praticamente 2 semanas sem produzir nada, mas eu queria explicar um negócio para vocês. Antes de tudo, eu tava esquecendo, deixem o joinha, se inscrevam no canal Doses de História, apertem o sininho das notificações, tá ok? Então vamos lá pessoal, deixa eu explicar a vocês. Eu, nessas 2 semanas, depois que eu terminei nossa última série sobre reforma protestante, eu estava cuidando do lançamento do meu segundo livro, que depois a gente fará uma série aqui explicando para vocês como é que foi esse movimento da pesquisa que formou minha tese de doutorado sobre Frei Galvão, sobre quem eu já fiz uma série aqui no canal, ok? Mas agora, pessoal, para começar essa nova série com vocês, eu pensei em voltar a discutir a vida de santos. E para retomar esse assunto, eu pensei em trazer para vocês a vida de Santo Antônio, esse santo popular no Brasil, conhecido como Santo Casamenteiro. Mas vou trazer para vocês nessa série, em 5 episódios, alguns elementos sobre a vida de Santo Antônio que vão muito além da fama dele como santo casamenteiro. Então, pessoal, nesse primeiro vídeo eu vou trazer para vocês o contexto de nascimento de Santo Antônio, sua realidade familiar, seu contexto social, sua juventude e sua entrada no meio religioso. No segundo, pessoal, eu vou trazer para vocês o contato dele com a ordem franciscana e a influência que esse contato teve na formação dele como exemplo de cristão, vamos dizer assim. Do terceiro, pessoal, eu vou trazer para vocês alguns elementos que fazem de Santo Antônio um exemplo importante para a doutrina da igreja e falar para vocês um pouco da história de como Santo Antônio foi considerado doutor da igreja. No quinto, eu vou falar para vocês um pouco da influência dele no Brasil diante do processo de colonização do nosso país, né? E como a devoção a ele chegou aqui no Brasil. E no quinto, como que a gente pode observar a devoção de Santo Antônio hoje? Como ele se mantém relevante para a Igreja Católica, tudo bem? Então vamos agora falar um pouco sobre o contexto biográfico, familiar e social de Santo Antônio. Fundamentalmente a sua primeira juventude, ok, pessoal? Então vamos lá.
Primeira coisa que a gente precisa conversar, pessoal, é o nome de Santo Antônio. Que o nome de batismo de Santo Antônio é Fernando. Fernando de Bulhões. Fernando de Bulhões, pessoal, nasceu na cidade de Lisboa no dia 15 de outubro de 1195 e morreu na cidade de Pádua no ano de 1231, no dia 13 de junho. Pessoal, o que a gente pode falar do contexto social de Santo Antônio? Antônio, ele é contemporâneo a São Francisco de Assis. Portanto, pessoal, como a gente falou no episódio que a gente conversou sobre São Francisco, entre o século XII e o século XIII, que era esse período, a sociedade europeia passava por um período de instabilidade social, no sentido em que a diferença entre pobres e ricos nesse período estava muito grande, sendo que as primeiras cidades estavam se formando. E por essa razão se teve um problema alimentar muito grande na Europa, porque a população estava aumentando, o espaço diminuindo pela formação das primeiras cidades e nascimento de sua estrutura, né, digamos assim. Ao mesmo tempo, os mosteiros, que eram uma importante ferramenta para a Igreja Católica de regulamentação social, digamos assim, estava em declínio, né? A mentalidade, a função dos mosteiros já não tinha a mesma importância do que nos séculos anteriores, e a igreja, através de São Francisco de Assis, viu a necessidade de desenvolver uma postura de mais atendimento às necessidades diárias da população, concretamente, sem necessariamente ficar só na vida contemplativa, só na oração, partindo para a ação a partir de então, né? A partir de São Francisco. Então, pessoal, fazendo esse panorama, a gente encontra, a partir de 1195, em Portugal, o nascimento de Fernando de Bulhões, que é filho de Vicente Martins e Teresa Taveira, os seus pais. E desde cedo, pessoal, a tradição religiosa diz que Antônio
ele possuía uma postura diferenciada de procurar sempre se dirigir às orações, sempre ter uma postura exemplar de cuidado com os outros e de respeito aos pais, tendo vigilância absoluta por parte da mãe. E, de alguma forma, desde cedo, manifestando interesse pela vida religiosa. Sendo que em 1210, pessoal, com 15 anos de idade, Fernando entra na ordem agostiniana para ser introduzido ao meio religioso. E nesse contexto, pessoal, quando ele entra na ordem agostiniana, ele fica com os agostinianos de 1210 a 1215, quando ele tem contato com o que já está sendo dito pelos territórios da Europa sobre São Francisco de Assis. E segundo a tradição religiosa, quando ele fica sabendo da maneira de atuação dos franciscanos, em 1515, ele começa a ter um incômodo espiritual mesmo, de querer se integrar na ordem franciscana. Pessoal, eu sei que foi muito rápido, mas minha intenção é fazer um vídeo integrado com o outro. Então, a gente vai ter uma conversa contínua durante essa série. Se ficou alguma dúvida nessa introdução, por favor, deixem aqui nos comentários. Até a parte 2, pessoal, onde a gente vai falar sobre Antônio e seu processo de transição para a entrada na Ordem dos Franciscanos e realização de sua vontade como religioso, como missão religiosa. Um grande abraço, fiquem bem. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Cuidem-se.